minuto de reflexão. É sempre bom, não é? Hoje nós vamos falar sobre ofertas, talvez de um ângulo que você nunca viu. Quando se fala de ofertas, às vezes as pessoas logo pensam em dinheiro e fecham o seu coração, o seu entendimento, mas tenha paciência. Eu vou dar a você um entendimento que talvez você ainda não tenha experimentado na sua mente, refletir sobre isso. Vamos lá? No livro de Lucas, capítulo 8, fala que Jesus era servido por algumas mulheres e essas mulheres serviam a Jesus com seus bens. O que elas faziam? Elas contribuíam e investiam em todas as viagens que Jesus fazia, seja alimentação, seja o deslocamento de Jesus através da Judéia, em tudo elas serviam. E algumas até serviam exatamente com o serviço, que era cozinhar, que era preparar alimento para Jesus e os seus discípulos. Ou seja, Jesus tinha uma base de suporte. E algumas dessas pessoas que serviam a Jesus não eram pobres, tá? Inclusive em Lucas capítulo 8, se não me engano, fala sobre uma mulher que era esposa do procurador do Herodes. Com certeza um homem influente, com certeza um homem de posse, e essa mulher se converteu ao cristianismo e acompanhava Jesus, dando a ele suporte. Por que essa mulher fez isso? Porque ela tinha esse chamado. E como que ela foi chamada? Com certeza ela recebeu um grande milagre, viu que Jesus era o Messias e se converteu de todo o coração. Mas vamos lá. O que é servir a Deus com os seus bens? O que é servir? Entenda que servir é prestar um papel secundário em uma missão. Ou seja, uma pessoa está com uma missão, ela deseja atingir um objetivo e algumas pessoas estão servindo aquela pessoa, dando suporte. O suporte não é a missão, é algo secundário. Mas sem esse algo secundário, a missão não vai ser executada. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que um embaixador vai visitar um outro país com uma missão diplomática. Tudo bem. Ele precisa de tradutores? Precisa. Ele vai precisar de um motorista? Precisa. Ele vai precisar de pessoas para cuidar da sua bagagem, da sua agenda ou coisas assim? Secretários? Precisa. Estas pessoas estão servindo ao embaixador em um papel secundário, onde a missão maior é que o embaixador consiga, no outro país, um bom acordo. Pensa um pouco aqui. Você é embaixador de Jesus Cristo aqui na Terra. Nós prestamos um papel secundário. A missão maior pertence a Deus. E nós estamos aqui para cumprir uma missão. Então, muitas vezes, quando você vê que alguém tem uma missão muito grande dada ao Pai, seria sábio da sua parte ajudar essa pessoa a cumprir essa missão. Concorda comigo? Se eu conheço alguém, uma pessoa que tem uma missão, eu devo ajudá-la a cumprir essa missão. Isso é bênção para mim. Isso é servir. Isto é ofertar. Percebe? O mundo passa, a vida passa. E você precisa chegar no fim da sua vida, se não cumprir uma missão, pelo menos servindo alguém que tinha uma missão a cumprir. Não é verdade? Muito bem. Jesus, quando ele veio nessa terra, ele não tinha posse de nada. Ele usou um barco que não era dele. Ele usou peixes e multiplicou peixe e pão, mas o peixe e pão não era dele. Ele pregava muitas vezes em casas e sinagogas que não era dele. E um detalhe, ele também usou uma cruz que não era dele, era sua, era minha, não é verdade? Então Jesus ele despiu da sua glória e veio aqui cumprir uma missão e precisava de pessoas que o servissem, que ofertassem na vida dele, tornando a sua missão possível. Correto? É verdade. Então, aqui na terra, Jesus não tinha nada,
mas veio com a missão. Mas você já parou para pensar que lá no céu você vai morar numa casa que você não construiu? Você vai andar em ruas que você não fez? Deus paga aqueles que o servem e paga muito bem. O que é ofertar? Vamos meditar sobre o que é ofertar. Ofertar é uma aliança de projeto. Ou seja, eu sei que aquela pessoa tem um projeto, ela tem uma missão e eu tenho uma submissão, ou seja, uma missão auxiliar da missão. Percebeu? Se eu sou submisso, ou seja, eu sou aquela pessoa que vou auxiliar aquela pessoa a atingir o projeto. E ofertar, quando você dá o seu tempo, ou o seu dinheiro, ou o seu apoio logístico, você está acreditando que o projeto daquela pessoa é de Deus. Então, ofertar é uma aliança de projeto. Eu confio no seu projeto, eu entro em aliança com você e eu vou tornar o seu projeto possível, pelo menos na parte da logística, financeira ou suporte, porque a missão é sua, mas o suporte é meu. Então, quando você oferta, você está acreditando que aquela igreja ou aquela, que você está ofertando tem um projeto de Deus. Porque se o projeto for do maligno, você está fazendo uma aliança com um projeto maligno. Então, cuidado ao ofertar. Quando eu falo ofertar, não é somente em igreja, não. Até em instituições filantrópicas. Não é verdade? É uma aliança de projeto. Mas se ofertar é isso, o que é esmola? A esmola é socorrer alguém que está fora de um projeto. A pobreza não é acidental. Quando eu falo pobreza, não é recursos limitados. Tá? Eu estou falando da miséria, da insuficiência, onde a pessoa padece necessidade. A necessidade. O ser humano, quando ele está passando necessidade, não é acidental. Nunca é. Amém? Sempre tem ali um propósito, uma razão, algo que explica aquela situação. E normalmente aquela pessoa está fora do projeto que ela foi chamada. Olha Jonas, ele foi chamado para pregar em Nínive. Pegou um navio para Tarsis. Tarsis era mais ou menos na Espanha, alguma coisa assim. O que aconteceu com ele? Estava fora do projeto. Você conhece a história de Jonas. Não ande fora do projeto, meu amigo. E essas pessoas que muitas vezes estão fora do projeto, para que elas não morram, elas precisam ser socorridas até que elas tenham consciência e tornem ao projeto de Deus para a vida dela. Isso é esmola. Então, quando você ajuda demais uma pessoa miserável, depois você se arrepende, você já percebeu? Porque a questão dela é receber um suporte. Solucionar o problema do pobre você não vai solucionar. A solução do problema do pobre está nele, na decisão dele, na mente dele, na postura dele. Você pode socorrê-lo para não morrer de fome. Você pode socorrê-lo para que ele não morra de frio. Mas se você tentar resolver o problema do pobre e ele estando fora do projeto, não vai adiantar. Você já deve ter passado por uma situação dessa, né? Em que você tentou erguer alguém e descobriu que a pessoa na verdade não queria ser erguida. Tá bem, mas agora tem, inclusive essa oferta, essa esmola, perdão, na língua hebraica é chamada de tzedakah. É justiça, para que aquela pessoa não venha a morrer de fome. Os judeus, quando estão em dificuldades e são injustiçados, eles chegam até a gritar na praça de tzedakah. Aí a pessoa chega e fala assim, o que você tem? A minha luz vai ser cortada. Aí a pessoa vai lá e paga a conta de luz dela para que a luz não seja cortada. Mas não carrega ela no colo, dá apenas o socorro. Isso é justiça, isso é tzedakah. Tá? Mas vamos para frente. Quando a gente oferta, agora já não estou falando de esmola, você está fazendo uma aliança. Se há aliança, há troca. Percebe isso? Se você oferta a alguém que tem uma missão de evangelizar pessoas, ou se ofertou para aquela pessoa, o galardão que ela teve como missionário também pertence a você. Porque é uma aliança de projeto.
Então, muitas vezes você não pode ir, mas você pode financiar quem deseja ir, tá? Uma coisa interessante na oferta, nessa troca, é, por exemplo, Gideão. A Bíblia diz que Gideão viu o anjo do Senhor chamou ele para libertar Israel e ele pediu para que o anjo não fosse embora e ele ia fazer uma oferta. A oferta foi aceita. Então houve uma troca. Gideão recebeu o que ali naquela troca? Ele recebeu coragem para se tornar um grande líder. Ele ofertou e recebeu algo em troca. Sempre quando você oferta, você recebe algo em troca. Tá? Nunca se esqueça disso. Quando Abraão deu dízimo para Melquisedeque, ele recebeu o sacerdócio. Aí você vai falar assim, mas Levi era sacerdócio. Levi é descendente de Abraão. Então o sacerdócio estava nos lombos de Abraão, porque ele ofertou na vida de Melquisedeque, que era sacerdote do Altíssimo. Houve uma troca. Então cuidado na vida de quem você oferta. Naamã quis ofertar para Eliseu, após ter sido curado de lepra. Se Eliseu aceita a oferta, a porção dobrada do Espírito do Senhor que estava em Eliseu ia para Naamã. Naamã falou assim, não aceito sua oferta, vá em paz. Aí o Geazi, aquele que ajudava o profeta, correu atrás e deu uma surrupiada. Não, meu senhor falou que é para dar aí umas vestes, sabe? Uma coisinha aí, um ouro. Ele escondeu tudo. O que Eliseu falou para ele? A lepra de Naamã passará a ti. Vê lá na sua Bíblia, o livro de Reis. Dá uma lida lá. Geazi passou a ficar leproso porque recebeu a oferta de Naamã. O que Naamã tinha para ofertar? Uma lepra. Quando Geazi recebeu a oferta, houve uma troca. E ele recebeu aquilo que ele não queria, que era uma lepra. Então, quando você for ofertar, não fique triste se alguém depois fala, mas seu dinheiro foi mal usado. Não. Veja o chamado daquela pessoa. Veja o projeto dela. Entenda que se aquela pessoa está dentro de um projeto de Deus, se aquela pessoa está dentro de um projeto de Deus, pode ofertar tranquilo. Porque o galardão que ela vai receber também pertence a você. A bênção que ela vai receber também pertence a você. Mas você precisa ter mais entendimento na hora de ofertar. Não é verdade? Nunca oferte para pagar os seus pecados. Nunca oferte simplesmente para dizer que vou fazer alguma coisa boa para compensar os meus pecados, como uma indulgência. Não. Oferta nunca será uma indulgência. Tá bom? Fique bem e fique com Deus.